Pronto. Bem, uma boa noite a todos os amigos. Estamos iniciando mais uma live do Grupo de Estudos Espírita Jaime Hollenberg, uma casa espírita que está, por conta da pandemia, estamos em recesso, né? Estamos seguindo o calendário da Federação Espírita do Estado do Ceará e estamos aguardando que as coisas melhorem para que nós possamos retornar às nossas atividades presenciais. Enquanto isso, nós vamos fazendo as nossas lives, dando continuidade ao nosso estudo de assistência espiritual, que nós chamamos de reunião de tratamento espiritual, estudando de uma forma sistematizada, continuada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no final da nossa live, eu tenho um recado para dar para os nossos amigos de uma nova atividade que estaremos começando nessa próxima segunda-feira. Então, no finalzinho, eu peço a atenção dos amigos durante uns 2 ou 3 minutos para dar um recado do nosso grupo, uma coisa boa que está para acontecer. Então, nós estamos aí com o nosso amigo Ed Moura. E aí, Ed, está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. E você está me ouvindo bem? Tranquilo, rapaz. Muito bom. O som parece que você está aqui em Fortaleza, olha. Maravilha. Parece que está em Fortaleza, mas eu sei que você está um pouquinho distante da gente. Ed, seja bem-vindo à nossa live, né? Ao nosso grupo, podemos dizer assim, ao Grupo de Estudos Espírita Jaime Hollenberg. Então, esperamos que você se torne um amigo nosso e que sempre nos prestigie com as suas colocações espíritas através das nossas redes sociais. Tá bom? Eu que agradeço. Gostaria de apresentar aqui a nossa amiga Ruth, minha esposa. Ela está aqui nos auxiliando com a live, vendo o pessoal que entra, o pessoal que faz as perguntas, e no final, geralmente, a gente abre um espaço para tentar responder as perguntas que nos fizeram durante a exposição. Tá? E aí, Ruth, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite ao nosso amigo Ed Moura, de Brasília. Seja bem-vindo. Obrigado. E boa noite aos nossos irmãos que estão presentes conosco nesse momento. Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, estamos iniciando mais uma live da noite de hoje. E hoje nós estaremos iniciando o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo, é o segundo capítulo maior, o maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O maior é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E o segundo maior é esse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E tem razão de ser, né? O segundo maior, porque trata especificamente sobre a problemática da vida humana aqui na Terra. Então, é um capítulo muito interessante, muito importante. Então, vale a pena as pessoas estudarem, se aprofundarem nos temas propostos pela doutrina espírita para essa problemática dessas questões humanas. Bem, estamos aqui contando com a presença de um amigo, né, lá de Brasília, mas, na verdade, já descobri que ele é goiano, mas fixou residência aí em Brasília há 27 anos, né, Ed? Perfeito, exatamente. 27 anos morando aí em Brasília,
e 2018 criou um canal Somos Espiritismo. Esse canal eu dei uma volta dei uma pesquisada, né, uma passeada lá pelo canal e eu achei bastante interessante. Então, os nossos amigos que estiverem nos assistindo, se quiserem conhecer esse canal Somos Espiritismo, fique à vontade. Passeio por lá, façam perguntas para o Ed, que com certeza ele vai responder. É meio difícil, né? Tem mais de 4.000, né, seguidores, vocês? Sim, 4.100. Eu prefiro chamar de semeadores, né? Isso no Instagram, mas nós estamos presentes também no Facebook e no YouTube também. Nós temos, né, o canal Somos Espiritismo. Então, sintam-se à vontade. Pois é, o pessoal vai lá, curtam, compartilhem, se inscrevam, comecem a seguir o canal Somos Espiritismo, que vale a pena. Bem, mas vamos deixar um pouco de prosa, né? E vamos partir para a nossa live propriamente dita, cujo tema é Justiça das Aflições. Iniciando o capítulo 5º, conforme disse a Ruth. Então, nós vamos fazer uma prece inicial. A Ruth vai fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do texto proposto para a noite de hoje, e em seguida nós passamos a palavra para o nosso amigo Ed Moura, que vai fazer a explanação. Ed, você fique à vontade, se quiser falar alguma coisa também sobre o centro espírita que você frequenta, fique à vontade, pode fazer essa abordagem também, tá bom? Eu frequento o grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão. É um grupo que foi fundado no final dos anos 60, ou seja, início de Brasília, e ele fica num bairro chamado Asa Norte. É um grupo que tem um posto avançado também, numa cidade, que aqui nós temos cidade satélite, né, chamada Paranoá. E essa cidade é um lugar que ainda tem muita violência, muita pobreza, né? E ela é perto também de um lugar chamado Itapuã, que é bastante... Tem pessoas bastante carentes, né, materialmente falando. Então, assim, nesse grupo espírita, nós trabalhamos lá na campanha do Quilo, nós trabalhamos também na parte da divulgação das palestras públicas, no antigo normal, né? Agora é tudo feito online. E também atuamos na evangelização de jovens, lá nesse posto avançado, onde nós assistimos também cerca de 55 famílias carentes, todas cadastradas, todas que nós conhecemos a sua realidade. E assim, quando a família já não precisa mais da nossa assistência, a família sai, entra outra que precisa mais, e assim é feito. É isso aí. O trabalho é intenso, né, Ed? Muito. O trabalho na seara do Cristo é intenso e vale a pena, né? A gente, quando faz esses trabalhos com amor e com dedicação, né, amando o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou, é incrível como a gente não se cansa. A gente realiza o trabalho, né, e não se cansa. E a vontade é de sempre estar junto, fazendo essas pessoas, pelo menos, enxugarem um pouco as suas lágrimas. Vale a pena. E parabéns pelo serviço que vocês prestam lá na cidade de vocês. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece inicial para que possamos nos sintonizar com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga, para que possamos ser ajudados a compreender a mensagem cristã da noite de hoje. E nesse momento, o Senhor Jesus, conhecedores da nossa pequenez, rogamos o seu auxílio e que permita, Senhor, que a espiritualidade amiga se acerque de nós para podermos entender a mensagem de forma correta. E não só entender, Senhor, que tenhamos a coragem e a determinação de colocar
essa mensagem em prática no nosso dia a dia. E nesse momento, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos, nesse clima de paz e de tranquilidade, darmos início à nossa reunião de assistência espiritual da noite de hoje. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. Ok, então a Ruth vai fazer a leitura e logo em seguida a palavra é toda tua, tá, meu amigo? Eu vou procurar aqui o endereço do canal Somos Todos Espiritismo, Somos Espiritismo, já estão pedindo aqui para eu colocar o endereço. Aqui está na legenda aqui do meu vídeo, aqui está aqui o canal Somos Espiritismo. Pronto, tá aí já o endereço, tranquilamente o pessoal já pode seguir. Isso aí em todas as plataformas, né? YouTube, Instagram, Facebook, é o mesmo esse nome aí, né? Se colocar lá nessas plataformas aí, Somos Espiritismo, vai aparecer um logo cor-de-rosa, porque estamos no Outubro Rosa, né? Lembrar a importância da saúde das mulheres. E lá vai estar escrito canal Somos Espiritismo. É esse mesmo. Pronto. Beleza. Vamos lá, Ruth, fazer a leitura? Então, vamos lá, né? Iniciando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu vou fazer a leitura do item 1 e 2. Item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Em Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. É uma mensagem, uma passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. E eu passo a palavra para o nosso amigo Ed, para ele dar continuidade ao nosso estudo da noite de hoje. É com você, meu amigo. Fica à vontade. Muito obrigado, Ruth. Muito obrigado, viu, pela sua leitura. Eu não poderia começar essa palestra sem antes agradecer ao irmão Acioli, que fez essa ponte, e nós estamos aqui agora reunidos. E eu gostaria de pedir que Deus continue iluminando esse irmão maravilhoso, dando luz a ele, colocando luz nos seus olhos, para que ele continue iluminando aqueles que estão ao seu lado, aqueles que ele faz contato, conversa, e assim que possa expandir cada vez mais essa luz. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui, né, vamos dizer assim, nessa tribuna virtual do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Jaime Hollenberg, esse irmão, segundo o Acioli me explicou, que foi um verdadeiro missionário aqui nesse mundo, né? Junto com Chico Xavier, com Carlos Torres Pastorino, se não me engano, Divaldo Franco e tantos outros, assim, fundaram obras essenciais para os dias de hoje, que é o eu esqueci o nome, gente. Lar Fabiano de Cristo. Obrigada, senhora. Lar Fabiano de Cristo, que está presente na maioria das cidades brasileiras e muita ajuda tem prestado mesmo. O tema que foi tocado para nós nessa noite está no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra publicada por Allan Kardec, que faz parte de um conjunto de 5 obras. E o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos.
e o item específico é Justiça das Aflições. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de fazer uma incentivação aqui. Existe um livro chamado A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, escrito por 4 mãos, de 2 médiuns fabulosos que estiveram aqui conosco no Brasil, que é Chico Xavier e Valdo Vieira. E o item 2 desse livro chama-se O Grito. Uma boa palavra auxilia sempre. Às vezes, supomos-nos sozinhos e proferimos inconveniências, desajudando quando poderíamos ajudar com as palavras. É preciso aproveitar oportunidades. Falar é um dom de Deus. Se abrirmos a boca para dizer algo, saibamos dizer o melhor. A pequena assembleia ouvia atenta as palavras de Salus, o espírito instrutor que falava pelo médium. Não adianta repetir frases inúteis, dizia o espírito através do médium. É sempre falta grave conferir saliência ao mal. Cometemos o bem, destaquemos o bem. Dentre todos os presentes, havia uma pessoa chamada Belmiro Arruda, que escutava em silêncio o que vinha da boca desse médium, né? Decorridos alguns dias, o nosso amigo Belmiro Arruda, nas funções de pedreiro-chefe, orientava o término de construção de um grande teatro. O enorme salão parecia completo, tudo pronto, acabamento esmerado, já estava na fase de limpeza, enfim, não tinha muita mais coisa para se fazer. Pintura excelente, enfim. Quando o engenheiro-chefe chegou para ele e disse: "Vamos experimentar a acústica?", e virou para Belmiro e disse: "Arruda, grite alguma coisa." Este pedreiro-chefe lá recordou da lição que ele tinha ouvido na noite anterior no grupo espírita que ele frequenta. Aí o que ele fez? Ele bradou com toda a sua força, os seus pulmões: "Confia em Jesus! Confia em Jesus!" O som estava admiravelmente distribuído. Os operários continuavam sua faina, quando, de repente, olha o que aconteceu. Um triste homem penetra no recinto. Cabeleira revolta, semblante transtornado. Enfim, quando ele chegou e perguntou: "Quem mandou confiar em Jesus?" Alguém, meio assim, não entendendo nada, apontou assim para Belmiro, para que ele se dirigisse, para o qual ele se dirigiu abrindo os braços. Deu um abraço em Belmiro Arruda, que não entendeu nada também, e falou: "Obrigado, amigo", exclamou. Dessa forma assim, né? Emocionado também. E mostrando um revólver, falou: "Ia encostar o cano no meu ouvido. Entretanto, no momento em que eu ia entrar nesse suplício, escutei o apelo, sustei o tiro. Queria morrer no terreno baldio ao lado dessa construção. Mas sua voz me acordou, meu amigo. Estou desempregado há muito tempo e sou pai de 8 filhos. Jesus, sim, confiarei em Jesus sempre." Aí sim Arruda o abraçou, com os olhos marejados de lágrimas. Esse caso que eu acabei de relatar para vocês, foi conduzido ao conhecimento do diretor da empresa. E uma vez lá reunidos, tanto o engenheiro quanto o Belmiro Arruda e esse pobre homem, que ia tentar um suicídio, ouviu do diretor, que estava visivelmente emocionado, e estendeu a mão a ele e falou: "Venha amanhã, pode vir trabalhar, o emprego é seu." Nós não sabemos o que acontece nos corações. E principalmente nos corações que passam por aflições. Nós não sabemos o que acontece quando as pessoas estão passando por isso. Agora há pouco, na live que estávamos fazendo no canal Somos Espiritismo do Instagram, conversávamos eu e o Davi Ascenso, nosso convidado,
de que, embora nós estejamos num mundo de provas e expiações, às beiras já da porta da era de regeneração, nós temos, sim, uma evolução espiritual mais ou menos parecida, porém, uns são mais evoluídos e outros menos. Isso confere para nós uma diferente maturidade espiritual. Não estou falando aqui da nossa idade biológica. A idade biológica é uma, a idade do espírito é outra, pois nós fomos criados por Deus em distintos momentos. Dessa forma, nos encontramos assim. Temos entre nós pessoas encarnadas que são verdadeiros missionários do bem e da luz, mas infelizmente ainda há aqueles que se encontram em meio às trevas e tomando atitudes equivocadas. Infelizmente aconteceu em Paris, França, um lamentável atentado, e a pessoa, quando foi alvejada pelos policiais, porque senão ele ia cometer mais crimes, gritava: Deus é grande, Deus é o maioral. Infelizmente, acontece. Nós não sabemos o que passa pelos corações aflitos, como já disse atrás. Então, às vezes uma palavra que a gente profere assim, aparentemente ao nada, pode estar consolando um coração muito perto. Às vezes, esse coração é consolado e a gente nem se dá conta. Daí a importância de nós usarmos os nossos dons, que é a visão, a audição, a fala, o tato, que a gente pode dar um abraço nas pessoas, um carinho, para consolar. Mas, meus amigos, me perdoe só um pouco de esclarecimento. Vamos falar de aflição. O que é aflição? Aflição é uma palavra que vem do grego, philipsis, que quer dizer, literalmente falando, dor. Nós tomamos o cuidado de ir até o dicionário para realmente pegar a essência da palavra. E ele é um sentimento persistente, a aflição é um sentimento persistente de dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia, profundo sofrimento. Segundo os evangelhos canônicos, que estão inscritos na Bíblia, é o ato de prensar, imprensar, pressão, metaforicamente, opressão, tribulação, angústia, dilema. É aquilo que realmente a gente sente quando, em alguns momentos, a gente vê uma pressão no nosso coração, que fica, parece que segurando para que ele não bata. Então, assim, a gente olha para os lados, a gente não consegue ver nada que possa nos distrair ou possa nos fazer sentirmos melhor. Se somos materialistas, isso é muito pior. Muito pior, e pode levar-nos a tomar decisões muito equivocadas, decisões das quais a gente vai se arrepender bastante. Como o nosso irmão lá, que estava ao lado da construção e ia levar o cano do revólver ao ouvido. Então, são decisões que podem realmente fazer com que a gente sofra muito. E faz com que pessoas que estão conosco, que têm algum sentimento por nós, sofram também. Mas, olha só, falando do tema, as aflições, elas podem ser compensadas com a ideia da vida futura. A vida futura é algo pregado por todas as religiões, se a gente for pensar. Aquele jovem que infelizmente cometeu aquele crime lá em Paris, ele fez isso porque ele acredita numa vida futura. Uma vida futura em que, se as pessoas fizerem tais coisas, vão para o mundo de Alá, e lá vai ter isso e aquilo. Né? Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o caso, não é o que a gente precisa aqui nessa noite. Nós também sabemos que outras religiões cristãs também falam muito da vida futura, e o Espiritismo não é diferente. O Espiritismo, ele expira a vida futura. Jesus, quando esteve entre nós, falava: meu reino não é deste mundo. Jesus tinha vindo do seu verdadeiro reino, e é para lá que ele orientava-nos. Jesus também disse: a felicidade não é deste mundo. Então, por mais alegres que estejamos, às vezes gozando de um momento pleno em nossa vida, a gente sempre lembra: há uma felicidade maior. E dessa maneira, nós perguntamos: precisamos sofrer para ser felizes? Será? Antigamente, não sei aí em Fortaleza,
mas aqui em Brasília, ouvimos de uma grande palestrante espírita aqui, chamada Maíse Braga, que recomendamos, inclusive, né, que ela faça palestra aqui no Jaime Hollenberg, que ela é muito boa. Maíse Braga falava-nos que mulheres a procuravam no grupo espírita e tinham sido agredidas por seus maridos, agredidas fisicamente. E falava que, para Maíse, que isso tinha acontecido, mas é porque elas mereciam. É porque ela tinha ouvido falar, tinha lido, não sei, ou tinha interpretado ao seu gosto, de que se ela sofresse calada, ela ia conseguir avançar espiritualmente. E dessa forma se livrar dessa cruz, que é o marido agressor. E Maísa explica para a gente que não é bem assim. Nós não devemos sofrer dessa forma para angariar uma evolução espiritual. A verdadeira evolução espiritual a gente faz dentro de nós, não é maltratando o aparelho físico, mas sim resolvendo em nós o orgulho, o egoísmo e a vaidade e tantos vícios morais que nós temos. Agora, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na pobreza e outros na riqueza, sendo que nada fizeram nesta vida para justificar isso? Não é muito raro nós virmos aí que cada cidade brasileira e cada cidade do mundo tem sempre aqueles bairros, onde são os bairros onde moram a elite, que detém o poder material, e tem aqueles lugares mais afastados, ou às vezes não, onde ficam as pessoas materialmente carentes, as pessoas pobres mesmo. Então, assim, será que isso é um capricho de Deus? Será que Deus ele é parcial? Ele escolhe realmente que essa pessoa vai ser o escolhido, ele vai ser rico, vai ser alguém que vai ter todo o conforto material, enquanto isso aquele ali não. Seria muito pequeno da nossa parte acreditar nisso, né? Seria algo pueril, muito assim, de uma infantilidade muito grande, né? Nós acreditarmos nisso, né? E o que é menos compreensível ainda, falando ainda nesse assunto, é que os bens e os males sejam desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Quantas pessoas nós conhecemos que têm uma vida muito boa, não praticam nenhuma religião, não praticam nada que seja do amor ao próximo e vivem como se fosse naquele sono e naquele sonho eterno do gozo dos bens materiais. Tem carros muito caros, casas assim estrondosas, enormes, que nós não conseguimos imaginar. E não raro, não uma casa, mas várias casas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. São pessoas que mantêm, sustentam vício, às vezes vício, que eu falo assim, até vício físico mesmo, consomem bebida alcoólica, usam de entorpecentes, e enganam, e traem, e fazem todo tipo de iniquidade aos corações, mas estão lá, aparentemente bem de vida. Então a gente fica assim, como é menos compreensível, como fala aqui, né? A gente fica menos compreensível ainda essa questão. Por que será? Pessoas virtuosas sofrem ao lado dos maus que prosperam. Quem escreveu isso foi Allan Kardec. No capítulo 5, nós temos a passagem, que é uma citação de Jesus, aí temos o desenvolvimento, que é escrito por Allan Kardec, e depois a instrução dos espíritos. Então, Allan Kardec escreveu isso, na Justiça das Aflições. Desde a sua época já existia isso. Como a gente pode perceber no filme, né, Kardec, o filme, que inclusive está disponível na Netflix, para quem for assinante, poder assistir à vontade. Lá já mostrava pessoas que estavam desesperadas, tinham perdido a esperança, né? Desespero é quando a esperança vai embora. Se suicidando, se matando, por causa das transformações que estava havendo na cidade naquela época. E nós nos perguntamos, e a justiça de Deus? Onde é a justiça de Deus? Onde Deus nessa hora? Tanto sofrimento, tanta gente desesperada. E cadê Deus?
Vou falar. Deus está em todos os lugares. Fica fácil nós compreendermos a presença de Deus na renovação da natureza, nos dias em que faz sol, nos dias em que faz chuva, nos lugares que é de neve, nevam, nos lugares em que realmente tem uma oscilação diferente do clima. Nós vemos em cada criança que nasce, nas pessoas que desencarnam de forma natural, porque que morre é o corpo, o espírito ele fica liberto e ele vai para onde deve ir. Então nós vemos Deus nas leis da natureza, nessa renovação contínua, não só no nosso mundo, né? Que pretensão tola seria essa, acreditar que as leis de Deus só se aplicam a esse mundo? Não, se aplicam ao universo inteiro, toda a galáxia, todos, se você pensar, tudo. A lei de Deus está presente. E para a gente ter uma ideia, nós não conseguimos ver Deus, né? Mas vocês já pensaram, na época das férias, quando está cheio de criança na rua, brincando, fazendo um antigo normal, né, claro. Aí tem aquelas crianças que gostam de soltar pipa, né? Empinar pipa com uma linha, né? E bota a pipa lá no céu, né? Aí a gente está lá na nossa casa, assim, às vezes na porta de casa olhando, tá lá a pipa lá, né? A gente sabe que a pipa tá lá, né? Mas a gente não vê o menino. O menino é a causa da pipa. Se a pipa está lá, é porque no outro lado da linha está um garoto que empinou a pipa. A pipa não foi para lá sozinha. Então a causa da pipa no céu é o menino. A causa de nossas vidas, a causa de nós estarmos aqui, da renovação da natureza e tudo mais, é Deus. Nós não vemos Deus, mas Ele está lá do outro lado da linha, fazendo tudo acontecer, tudo andar como deve ser. Então, onde a justiça de Deus? Deus existe, não tenhamos dúvidas. Ele tem todo o poder, ele tem toda a justiça, toda a bondade. Deus sabe tudo, ele pode tudo e em tudo ele está presente. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Não duvidemos disso nunca. Agora, se Deus é tudo isso, seria errôneo admitir que ele age por um mero capricho, que ele age parcialmente. Ou seja, eu gosto desse tipo de pessoa, então eu vou privilegiar. Já esses aqui não. Cumpre nos dizer que nem os anjos são uma espécie apartada da criação divina. Não são seres privilegiados. Quem seriam os anjos senão os espíritos puros que passaram pelas aflições que nós estamos passando? E hoje são espíritos puros, são seres angelicais que estão no mundo que a gente não tem palavras para descrever, os mundos celestes. Não temos. Falta-nos um sentido para dizer sobre esses seres puros, que são os espíritos puros, e o mundo onde eles habitam, os mundos celestes. As vicissitudes, gente, o que seria vicissitude? É a condição que contraria, é o insucesso, o revés. São essas tribulações que causam aflições, isso. Derivam de uma causa. As vicissitudes derivam de uma causa. E se Deus permite, essa causa é justa. Se Deus permitiu, Deus não mandou vicissitude nenhuma, Deus permitiu. É porque a causa é justa. Vamos ver os ensinamentos de Jesus. Olha só quando Cristo esteve conosco, além de falar que meu reino não é desse mundo, além de falar que a felicidade não é deste mundo, além disso tudo, ele também nos ensinou que nós devêssemos nos amar, não nos respeitar, não nos tolerar. Ele não ensinou que a gente deve ser educados uns com os outros. Não, ele foi lá no ponto mesmo. Nós devemos nos amar. Pois para amar Deus, a gente tem que amar o próximo. E se a gente, para a gente amar o próximo, a gente tem que amar a si mesmo. É uma triangulação. Eu, Deus e o... Não, eu, o próximo e Deus. Para eu chegar em Deus, o caminho é o próximo.
e amar o próximo, não vamos pensar que é aquele amor de novela, que acontece aquelas coisas. Não, não. Amar o próximo é simplesmente ter para com ele sempre um olhar de bondade, de carinho, de ter benevolência, de ter indulgência com as suas faltas e, enfim, perdoar as ofensas. Acabamos de falar da caridade, meus irmãos, isso mesmo, é ter caridade com ele. Deus, sabendo que temos maturidade espiritual, revela essa causa por meio do espiritismo, ou seja, pela palavra dos espíritos. Nós temos 5 obras, como falamos no início da nossa palestra, editadas por Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, aí estão as palavras dos Espíritos. Fora as revistas espíritas, né, que são 12 volumes que Allan Kardec editou ao longo de sua vida. Então, a palavra dos Espíritos está aí, fora tantos outros livros que foram psicografados, tanto por Chico Xavier, como Divaldo Franco e outros médiuns maravilhosos, e também as mensagens esparsas que chegam nas casas espíritas. Essa é a palavra dos Espíritos. Que são passados por um controle rigoroso, que é o controle do universal do ensinamento dos Espíritos, e por isso chega para nós com credibilidade. Mas a chave para a gente resolver esse dilema das aflições é a pluralidade das existências. Meus irmãos, eu estou falando da reencarnação. Esta atual existência em que nós nos encontramos aqui, em que nós respiramos o mesmo ar, ela só é um ponto entre duas outras. Nós estamos em uma existência que é um ponto entre duas outras. Estamos falando do passado, das vidas passadas, do que fomos, do que fizemos, das experiências que nós amealhamos. E o outro ponto, que é o futuro. Aquilo que seremos, aquilo que poderemos cumprir, os ensinamentos que iremos professar, os ensinamentos que iremos adquirir de acordo com o que nós fizermos nesta existência na qual nós respiramos o mesmo ar. Então, a reencarnação é uma questão de justiça. Hoje, nós somos o reflexo do que vivemos nas vidas passadas. E o que fizermos hoje vai refletir no amanhã, no futuro. Então, é como diria o Chico Xavier, né? Nós não podemos voltar ao passado para fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora, e fazer um novo fim, um novo futuro. Exato. E a reencarnação, ela não é uma propriedade do espiritismo. Não foi o espiritismo que inventou a reencarnação. Ela já era cultuada, já era descrita, sabida por religiões seculares, como o hinduísmo, por exemplo, e o budismo. Só que com uma abordagem diferente. Lá eles acreditam que a pessoa hoje pode reencarnar amanhã no animal. No espiritismo não existe isso. Por quê? Porque o espírito não retrograda. Uma vez que adquiriu uma evolução, a gente pode ficar estacionário, mas voltar atrás, a gente não volta. Existe um livro chamado Reencarnação, 20 Casos, publicado em 1966 por Ian Stevenson, psiquiatra canadense. Ele entrevistou pessoas e crianças que recordavam de suas vidas passadas e recordavam até como foi a sua morte na vida imediatamente anterior. E ele entrevistou as pessoas em países como Índia, Alasca, Líbano, Brasil, entre outros. Então, a reencarnação ela é estudada também pela ciência. Claro que homens orgulhosos que são os cientistas que nós temos hoje, nem todos admitem, mas já tem esse registro científico que dá-nos subsídio, inclusive, e a confirmação, porque o Espiritismo também estudou. Allan Kardec estudou sobre a reencarnação, não só Allan Kardec, mas como outros que adentraram para os estudos espíritas. No Livro dos Espíritos, na questão 166, fala sobre a reencarnação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Aí os Espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. É impossível para nós
adquirirmos todo o conhecimento possível para nos tornarmos espíritos puros. Sabendo que Deus nos criou enquanto espíritos puros e ignorantes, como em uma existência a gente deixaria de ser espíritos puros e ignorantes para sermos, simples e ignorantes para sermos espíritos puros? Impossível. A natureza não dá saltos. Então tem tudo um procedimento, um processo natural. E assim nós vamos evoluindo. Jesus também, enquanto espírito, foi criado por Deus, simples e ignorante. E evoluiu até em linha reta mesmo, como dizem. E ele foi o co-criador desse planeta que nós habitamos. E hoje é o seu governador espiritual. Todos nós passamos por isso. Não somos diferentes uns dos outros. Se Jesus fala, está na Bíblia, tudo quanto faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Os Espíritos explicam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Quando a gente fala expiação, a gente coloca sempre assim, que é expiação com aquele xizinho, né? Não é o ato de ver. Expiação é pagar com sofrimento, é remir. Então, nós que estamos ainda no mundo de provas e expiações, ainda temos casos de pessoas que só pagam suas dívidas com sofrimento. Mas há aqueles que pagam com trabalho. Tudo é uma questão de escolha. Há quem prefira lavar a sua alma com a água salgada que sai dos seus olhos, que são as lágrimas, e há aqueles que preferem lavar a sua alma das impurezas com a água salgada que sai da testa, que é o suor. Tudo é uma questão de escolha. Nós temos esse direito, nós temos essa capacidade de escolher. A gente quer sofrer? Vai sofrer, porque Deus vai permitir. Mas se a gente não quer sofrer, a gente tem que ser proativo. Procure fazer o bem. Comece dando bom dia para o porteiro do seu prédio. Comece dando um bom dia para a pessoa que varre a rua, onde fica a sua casa. Comece já olhando o seu empregado com olhos diferentes, olhando o seu patrão de forma diferente. Comece fazendo pequenas coisas. E é assim que, aos poucos, a gente vai amealhando mais competências espirituais. Uma caminhada de 1000 quilômetros começa no primeiro passo. Enquanto este não for dado, nada será feito. Então é dessa forma que nós temos que fazer. E esse é o objetivo da reencarnação, a questão de justiça divina. Por isso, é o melhoramento progressivo da humanidade. E na questão 68, sobre os limites da reencarnação, Allan Kardec pergunta: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A gente vai sempre reencarnar, será? Não. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Acabamos de falar, nós podemos limpar as nossas impurezas com lágrimas ou suor. A gente é que escolhe. Somos deuses capazes de tudo alcançar. Jesus falou, não é o Ed que está falando. Então é isso. É a gente levantar, sair desse marasmo, sair dessa opressão, desse sofrimento e vai a si mesmo. Deus não quer que você seja capacitado para ir ajudar, para ir trabalhar. Como já foi dito, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E você é um escolhido. Eu sou. Se nós estamos aqui é porque nós somos escolhidos. Se nós temos fé em Deus, Deus tem fé em você. Deus tem fé em mim. Pois se assim não fosse, não estaríamos aqui reencarnados nesse mundo. Se assim não fosse, nós não teríamos nos arrependido dos males que nós fizemos em vidas passadas. É fruto do arrependimento a concessão dessa existência neste mundo, nessa cidade, nessa família onde nós nos encontramos. Deus quer que nós
floresçamos onde Ele nos plantou. Então vamos florescer. Vamos mostrar o que é de mais bonito em nós, que são as nossas flores. Se Deus te plantou nessa família que você está, é porque Ele quer que você floresça nela. Se Deus te plantou naquele emprego em que você tem, junto com aqueles colegas de trabalho, junto com aquele chefe, junto com aqueles subordinados, é porque Deus quer que você floresça lá. Nunca nos esqueçamos disso. E na questão 169, também é abordada a quantidade de reencarnações. Será que a gente já nasce assim registrado em nós, lá, enquanto Deus criou? Não, esse aqui vai reencarnar 100 vezes, o Acioli vai encarnar só 6 vezes, a pessoa ali, não, ela vai encarnar 300 mil vezes. O Ed vai encarnar 500 milhões de vezes. Não. É uma brincadeira. Não, isso não existe. A pergunta é invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Resposta, não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. É quase infinito, não é infinito. Então, se a gente souber aproveitar bem as encarnações, se a gente souber aproveitar, mas aproveitar de uma forma inteligente, o sofrimento que solapa a gente nesse momento, se a gente souber aproveitar os ensinamentos que isso traz, a gente vai evoluir e vai evoluir mais rápido. Uma vez que a gente passa pelas provas, é igual o aluno lá da escola. Passou, foi aprovado, próxima fase, próxima série. A gente não volta mais a sofrer daquilo. Recentemente, nós passamos por um caso de assédio moral quase insuportável no trabalho. E aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos se cumpriu. As provações, quando elas ficam de uma forma mais uma forma mais acentuada, quando a gente pensa que não vai dar conta, é porque ela já está acabando. E foi justamente o que nos aconteceu. O suplício, o martírio que nós passávamos devido ao assédio moral de uma chefe, de uma gerente equivocada, acabou. E justamente no suplício maior, achamos que não íamos conseguir, mas deu certo. Deus é fiel. E, por fim, na questão 170, e qual é o final? E quando acaba a reencarnação? Fica sendo o espírito. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Olha só qual foi a resposta dos espíritos, meus irmãos. Qual é o tema da nossa palestra de hoje? Justiça das aflições, sim. Mas qual capítulo? Bem-aventurados os aflitos. Olha a resposta dos espíritos. O que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Espírito bem-aventurado. Puro espírito. Lembra, se você está sofrendo agora, você que está nos vendo aqui agora, está passando por esse martírio, está sentindo essa opressão no coração, não desista. Siga em frente. Continue. Conte com Deus. Lembra, todos nós temos um espírito protetor, um mentor espiritual, um anjo da guarda. Chame do que quiser, mas ele está conosco, nos assistindo, nos ajudando. Chame ele, faça uma evocação, faça prece e ele vai te ajudar. Peça a Deus que Deus vai falar contigo, vai falar na sua consciência. Não espere ouvir Deus com esses ouvidos do aparelho físico. Não espere ver Deus com esses olhos do corpo. Espere senti-lo no seu coração, pois é assim que Deus se comunica. É assim que Deus fala com todos nós, e é assim que ele falava com os apóstolos, com os missionários, com os homens que hoje são conhecidos como santos, segundo a Igreja Católica, e também os médiuns, tantos médiuns que a gente conheceu, dentre eles, né, Chico Xavier, Jaime Hollenberg, Divaldo e tantos outros. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Acreditemos nisso. E, para finalizar, eu gostaria só de falar uma poesia. Pode ser? É uma poesia de um grupo chamado Grupo Arte Nascente, e ela chama Essência.
Note as razões elevadas. Olhe, tudo tem um motivo de ser. Nada existe sem um porquê. Mesmo que não consigas achar, a justiça não falha jamais e a verdade não tem medo de nós. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. O amor transforma. É só querer se amar. Veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses, capazes de tudo alcançar. E você? Você é alma querida demais. Não se entregue. Confie na força que faz a essência do amor. Está em nós. Sinta. Viva. A fé conduz à paz. Consolo e paz. Sinta. Viva. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Ed? Nós que agradecemos aí, inclusive com essa bela poesia que nos conduz a muitas reflexões, né? Esse início do capítulo 5º, que você teve, né? Fez essas colocações iniciando o capítulo, nos mostra a importância dele, para que possamos entender, né, o porquê de tudo isso que está acontecendo na nossa vida. Eu convido a todos os amigos a continuarem assistindo a nossa programação, porque nós faremos esse estudo de forma continuada, de uma forma sistematizada, melhor dizendo, né? Mas então, Ruth, perguntas? Alguma colocação dos amigos? Se nós temos uma colocação do nosso amigo Irã Bezerra, é um comentário dele. Deixa eu ver aqui, calma aí. Diz o seguinte: Jesus já dizia, sim. Jesus já dizia, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se você quiser comentar, Ed. É mais fácil, mas não quer dizer que um rico não entre no reino de Deus. É porque, muito contrariamente do que nós imaginamos, a riqueza é uma provação muito, mas muito difícil. Muitos que passaram por ela caíram, tombaram. Poucos são aqueles que passaram por essa provação da riqueza e hoje são espíritos evoluídos que não se deixaram levar. Usaram a riqueza de uma forma inteligente, sabendo que tudo que vem de Deus pode também ser retirado. Então, preferiu assim dividir isso de uma forma inteligente com aqueles que precisavam. É mais fácil, sim, aqueles que sempre têm a experiência da pobreza, aurir mais o plano espiritual, porque competências são desenvolvidas na pobreza, que é o desenvolvimento da paciência, da resignação, da obediência, né? Enquanto que na riqueza são desenvolvidas competências como, por exemplo, desapego a coisas materiais, não se deixar iludir, né? Se iludir por isso, né? Pois a vida é passageira e, enfim, a abnegação, né? No mundo espiritual. Isso, abnegação. Na verdade, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive no capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon, a dois senhores, os Espíritos nos informam que todos nós, sem exceção, passaremos por essas duas provas, da riqueza e da pobreza. Então, nós precisamos realmente purificar a alma, porque o orgulho não está na riqueza ou na pobreza. O orgulho e a humildade está no espírito. Então, nós vamos ter orgulhosos numa vida de situação precária, né? Vamos ver orgulhosos, verdadeiramente orgulhosos, como também vamos ver nas classes mais abastadas, pessoas extremamente humildes e capazes de auxiliar os outros.
Na verdade, nós temos que olhar para a nossa alma. É interessante essa colocação, viu, Ed? Muito interessante. Mais alguma, Ruth? Nós, no momento, não. Só as pessoas agradecendo a você, né, pela palestra. E estão falando aqui que gostaram das suas colocações. E não tem mais nenhum. Então, passa a palavra para ti. Tranquilo. Eu vou... naquela hora que nós conversamos, Ed, que eu falei para você quem foi Jaime Hollenberg, o Jaime Hollenberg fundou o Lar Fabiano de Cristo, e na época estavam reunidos ali mais ou menos 25 pessoas, 25 a 30 pessoas. Né? E é claro que a gente, quando cita aquelas que a gente mais se lembra, né? Então, um deles, que também fundou, junto com Jaime Hollenberg, o Lar Fabiano de Cristo, foi o Alziro Zarur. E muita gente conhece, né, o Alziro Zarur. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha a tal da a oração da Ave Maria, né? Que todas às 6 horas da tarde, todos os dias, às 6 horas da tarde. Aí a nossa mãe pegava um copo de água, botava perto do rádio, né? E fazia a oração, a Ave Maria, pelo Alziro Zarur, e depois ela pegava aquela água e todo mundo bebia. Aquela água que, segundo ela, estava benzida, né? Então, realmente, esse Alziro Zarur também fez parte da fundação do Lar Fabiano de Cristo. E outros tantos, né? 25 pessoas, 30 pessoas. Né? Então, eu vou aproveitar, então, já que não tivemos muitas perguntas, eu vou aqui compartilhar um novo programa que nós vamos iniciar na próxima segunda-feira. Deixa eu compartilhar aqui, só um momento. Deixa eu ver se já... Pronto, tá aí. Deixa eu colocar só ele para... Pronto. Então, esse programa nós estamos iniciando agora na segunda-feira, no dia 2 de novembro. O nome é Discussão Espírita. Nós vamos trazer temas sobre reencarnação, sobre o aborto, questão do suicídio, questões do dia a dia do ser humano, né, da nossa problemática do dia a dia. E vamos conversar em torno desses temas à luz da doutrina espírita. Então, claro, nós vamos trazer a discussão no cenário espírita, mas vamos abrir essa discussão para outros tipos de pensamentos. Não vai ficar uma coisa restrita. Agora, toda a conversa que nós tivermos será em torno da codificação espírita, em torno dos postulados espíritas. Então, as pessoas podem participar. Infelizmente, ainda não tivemos condições de colocar esse programa ao vivo. Estamos trabalhando para isso, para que a gente possa discutir ao vivo com as pessoas que fizerem as suas perguntas nesse momento. Então, esse primeiro programa, que vai ao ar na segunda-feira, vai ser gravado no domingo. E nós vamos apresentar, porque estamos usando a plataforma do YouTube, que muita gente pediu, porque tendo em vista que o Facebook dizem elas, não sei, é mais complicado. Então, nós vamos fazer numa plataforma específica para essas transmissões, que será o YouTube. Tá? Então, nós solicitamos a todos a compartilharem essa ideia. Na verdade, essa ideia tem por objetivo, subiu aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. Desapareceu.
Desapareceu foi tudo. O programa ao vivo é isso, né, Ed? Está aparecendo aqui. Nós estamos vendo, viu? Pronto. Então, a gente pede os amigos para fazerem a divulgação, né? Essa divulgação para que essa nova proposta que nós estamos colocando possa ajudar na divulgação espírita. A ideia é essa. Inclusive, nessa segunda-feira, nós vamos falar sobre as obras escritas por Allan Kardec. Então, inclusive, às vezes a gente fala, quais foram as obras escritas por Allan Kardec? Aí as pessoas acham, espírita, estou falando espírita, muitas vezes acham que só é a codificação espírita. Não é, Allan Kardec escreveu várias outras obras, são mais de 20 obras que escritas, obras espíritas, escritas por Allan Kardec. Tá? Inclusive, tem um livro que pouca gente conhece, Viagem Espírita de 1862. É uma obra escrita por Allan Kardec, narrando as viagens que ele fez, divulgando a doutrina espírita ali pela Europa, ali na França, ali em torno ali de onde ele morava. Então, esse primeiro programa vai ser especificamente falando, de forma resumida, todas as obras escritas por Allan Kardec, começando lá pelas obras básicas e passando pelas outras obras. O Espiritismo na sua mais simples expressão, etc. Nós vamos falar de todas essas obras. E, a partir daí, na próxima semana, né, no dia 9 de novembro, nós começamos as discussões de temas, de vários temas, à luz da doutrina espírita. Tá, ok. Então, deixa eu tirar aqui interromper, pronto. Ficou melhor assim. Tá, ok, então, pessoal. Então, nós vamos encerrando, né, agradecendo o Ed Moura por essa oportunidade, né? Deus vai colocando, né, as pessoas se encontrando, né? E, inclusive, você tem uma aparência muito forte de um amigo que eu tenho lá em São Paulo, né? Então, realmente, quando eu te via pela primeira vez, eu até achava que era ele um pouquinho mais, né, envelhecido, um pouquinho mais idoso, né? Porque esse meu amigo, eu não o vejo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E quando eu te vi, eu achava que era ele, porque tem toda a aparência dele, né? Mas depois eu vi que não era, não. Quer deixar algum recado, Ed, antes de fazermos nossa prece de encerramento? É só agradecer mesmo essa oportunidade maravilhosa que o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg nos proporcionou. Agradecer a dona Ruth aí pelas leituras, pelo apoio, e ao Cioli, que, como falamos no início, né, fez a ponte entre nós, e estamos aqui realizando essa comunhão, né, de conhecimentos sobre a doutrina espírita. Me coloco à disposição para voltar novamente aqui, né, nessa tão honrada casa, nesse grupo de estudos, para podermos, assim, vislumbrarmos mais estudos, né, do nosso mestre lionês, Allan Kardec, assim como de outros, né, médiuns e espíritos também. Minha gratidão a vocês. Nós que agradecemos, tá bom? E não esquecendo os nossos ouvintes, né, para visitar lá o canal Somos Espiritismo. Vale a pena conferir esse trabalho que o nosso amigo Ed iniciou em 2018, né, Ed? Sim, exatamente. Desde 2018 a gente coloca conteúdos espíritas e fazemos lives também. Pronto. Tá bom, então. E aí, Ruth, tua despedida? É só agradecendo a presença do Ed na noite de hoje conosco, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Agradecer aos nossos irmãos que estiveram presentes aqui conosco. Inclusive, só fazendo um comentário aqui, que o Wander colocou, que a dona Glorimar, a mãe do Wander, estava na área, né,
Um abraço para ela, que faz tempo que a gente não se vê. Um abraço para a dona Glorimar. E, mais uma vez, agradecer a todos por estarem conosco na noite de hoje. Muito obrigada. O Wander é o vice-presidente lá da nossa casa. É um amigo que está lá conosco, colocando, né, a doutrina espírita para ser divulgada. Eu acho que a maior caridade que a gente pode fazer com a nossa doutrina é divulgá-la de forma séria e responsável. Né? Séria e responsável. Essa é a maior caridade que podemos fazer, inclusive para conosco mesmo, né? Para conosco mesmo. Tá bom, então, vamos encerrar. Isso. E também agradecendo ao pessoal de Manaus, que esteve presente também conosco. O pessoal de Manaus, a Rita Negreiros, a Ana, é um pessoal aí que nos acompanha aí, a nossa família espalhada, a família espiritual espalhada pelo mundo todo. Então, eu vou pedir a Ruth para fazer a nossa prece de encerramento, e logo quando encerrar a prece, Ed, você permaneça aí, que para a gente finalizar, eu bater um papo no final, tá ok? Pois não, Ruth? Então, vamos lá, né? Encerrando as nossas atividades da noite de hoje, queremos agradecer a Deus, nosso Pai maior, mais essa oportunidade que tivemos de aprendizado, Senhor, dos teus ensinamentos. Que a tua luz divina possa estar sempre conosco, em nossas mentes, em nossos corações, e que essa luz possa iluminar, Senhor, todos aqueles que estejam ao nosso redor. Só temos a te agradecer por mais essa oportunidade e te pedir, Senhor, que fique conosco hoje por todo sempre. Que assim seja. Tá bom, então. Uma boa noite a todos, amigos. Esperamos de vocês a segunda-feira, às 19h30. Iniciando... Vamos entrar na história, vamos ser os primeiros a participarem, né? Vamos entrar na história do Jaime Hollenberg, participando desse primeiro programa de discussão espírita. É uma conversa em torno das obras da codificação espírita. Boa noite a todos. E só lembrando também que domingo tem o Instituto de Cultura Espírita, né? O Espiritismo em Debate, a partir das 18 horas, lá no Instituto de Cultura Espírita do 18 Ceará. horas. Isso. 18 horas. Para a doutrina espírita, para o movimento espírita, não existe sábado, domingo nem feriado. Todo dia, segunda-feira, para iniciar o trabalho. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente.